Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lívia e sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática do Projeto Fineman. Bem, primeiro eu queria lembrá-los que é muito importante que vocês acessem o AVA, já que esse vídeo é apenas um complemento aos materiais que vêm sendo postados por lá. Bem, o assunto de hoje é permutações. E a primeira permutação que a gente vai ver é a permutação simples. Lembrando que a permutação nada mais é do que uma troca, digamos. Vamos ver o exemplo aqui para ficar melhor. Bem, se a gente tem uma competição e aí a gente tem os jogadores A, B e C, então eles só podem ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí, aqui eu fiz todas as opções que a gente tem de colocações deles. Nesse primeiro exemplo, a gente tem que A fica em primeiro, B em segundo e C em terceiro. Só que aí, se a gente for permutar, for trocando, a gente tem esses outros resultados. Então, numa permutação simples, a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem, já que existem 3 possibilidades para a primeira posição, 2 possibilidades para a segunda e 1 para a terceira. Isso é uma aplicação do princípio fundamental da contagem. E aí, nesse tipo de aplicação, como a gente utiliza todos os elementos, é a mesma coisa que falar que é 3 fatorial. Então, numa permutação de n elementos, a gente tem que o resultado é igual a n fatorial. E a segunda permutação que a gente tem são as permutações com elementos repetidos. E é muito comum a gente ver exercícios sobre anagramas, que nada mais são do que palavras que a gente troca a sequência em que as letras estão. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a palavra mala. E aí eu coloquei um A com um pincel com a cor azul e o outro com a cor vermelha pra gente ver. Só que se eu trocar esses dois, vai continuar a mesma palavra, não vai fazer diferença. Então, para saber o total de anagramas que eu tenho com essa palavra, eu vou pegar a fórmula que a gente utilizou anteriormente, que é quando tem, se fossem todos os elementos distintos, que é 4 fatorial, nesse caso, e dividir pela quantidade que tem repetido. Nesse caso, a gente tem 2 letras A repetidas, então a gente vai dividir por 2 fatorial. Já que também, se a gente tivesse trocado o L com o M, ia ter lama e lama. Ou seja, se tivesse tudo preto, ia ser a mesma coisa pra gente. A gente não ia ver diferença nenhuma. Então, simplificando essa conta, a gente tem 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Então, a gente vai dividir 2 fatorial por 2 fatorial, que dá 1. E aí, o total de anagramas da palavra mala é igual a 12. Outro exemplo seria com a palavra banana, por exemplo, que a gente tem 3 letras A e 2 letras N. Então, para saber a quantidade de anagramas que a gente faz 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é a quantidade de A que repete, sobre 2 fatorial, que é a quantidade de N que repete. Então, para desenvolver essa fórmula, a gente faz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2, já que 2 fatorial é igual a 2. E aí, simplificando, a gente divide 3 fatorial por 3 fatorial dá 1, 6 dividido por 2 dá 3, então a gente tem 3 vezes 5 vezes 4, que é igual a 60. Então a gente tem um total de 60 anagramas com a palavra banana. Dessa forma, a fórmula de permutação com elementos repetidos é esse Pn, e aqui em cima são colocados a quantidade de elementos repetidos, e é igual a n fatorial sobre a quantidade de cada elemento fatorial, cada elemento que se repete. No caso do banana, a gente tinha 3 elementos de A que se repetem e 2 elementos de N que se repetem. Ok? E por último, a gente tem a permutação circular, que não está no nosso livro, mas pode ser que vocês encontrem esse tipo de questão em vestibular ou até mesmo questões de Olimpíadas. E a fórmula da permutação circular é igual a n menos 1 fatorial. Ou seja, se eu tenho uma mesa circular que tem 5 cadeiras e eu quero saber a quantidade de permutações que eu tenho ali, quando as 5 pessoas estiverem sentadas, basta eu fazer 5 menos 1, que é igual a 4 fatorial. Então, a gente vai ter um total de 24 permutações, um total de 24 possibilidades ali de formações. Ok? Lembrando que ninguém é grande demais que não possa aprender, nem pequeno demais que não possa ensinar. Muito obrigada!